Nos últimos anos, eu passei por um processo bem grande e bem extenso de mudanças de hábitos na minha vida. Eu já fiz um vídeo falando sobre hábitos que eu eliminei da minha vida e hoje eu vim aqui fazer a parte 2 desse vídeo para falar sobre coisas que eu costumava fazer e que hoje eu não faço mais. E por que dessas mudanças? Porque eu percebi aos poucos que essas coisas não me faziam bem de alguma forma, que não estavam me ajudando, que não iam me levar para a vida, para a rotina que eu queria ter. Então, aos poucos, eu fui mudando isso. Eu sempre gosto de reforçar que não foi da noite pro dia, que eu mudei absolutamente tudo na minha vida. Foi um passo a passo, foi uma coisa de cada vez, aos pouquinhos. Algumas foram de um dia pro outro, mas basicamente toda essa mudança resultou de uma vontade de ter uma vida melhor, de ter mais qualidade de vida. Então, hoje eu vou compartilhar aqui quais que foram esses hábitos que eu eliminei da minha vida e por quê. O primeiro hábito que eu eliminei da minha vida foi pensar nas tarefas que eu vou fazer somente no dia de fazê-las. Então, antes, eu não tinha o hábito de me planejar ou de pensar nas minhas prioridades ou, enfim, de ter realmente ali uma rotina, um planejamento semanal para eu conseguir ser mais organizada e mais produtiva. Então, eu chegava no dia, às vezes eu não sabia ainda o que eu precisava fazer, então eu tinha que parar para pensar, ou eu nem pensava muito, eu simplesmente começava. E essa falta de planejamento me fazia muitas vezes ou esquecer de alguma coisa, ou ter que fazer as coisas correndo e viver apagando incêndios. Então eu comecei a planejar minha semana sempre no domingo, né? Ter aquela visão geral do que eu preciso fazer nos próximos dias, e dia após dia, então eu pego essas tarefas, né, do meu planejamento semanal, daquilo que eu anotei no domingo, e vou distribuindo, então, para o dia seguinte. Todo dia à noite eu sento e penso o que eu preciso fazer amanhã e quais que são as minhas prioridades. Isso tornou a minha vida muito mais organizada e muito mais leve, porque eu já começo o dia sabendo o que eu preciso fazer. O segundo hábito que eu eliminei da minha vida é assistir ou ler notícias. Como assim, Mari, tu nunca lê notícias? Não, eu nunca leio notícias. E eu sei que para muita gente pode parecer estranho, né? Eu sei que tem muitas pessoas que pensam que a gente precisa estar informado, a gente precisa saber do que está acontecendo. Só que, para ser bem sincera, esse hábito nunca me fez bem. Eu nunca entendi muito bem exatamente por que eu precisava estar assistindo notícias ou saber do que está acontecendo. E não ter esse hábito hoje não me fez ficar completamente, né, avoada em relação ao que está acontecendo, porque a gente sempre sabe, né, as pessoas falam no Instagram ou alguém comenta com a gente, só que antes eu ficava entrando, né, nesses sites para ver notícias e isso me fazia muito mal. Eu saía drenada depois de ler as notícias, eu ficava muito preocupada ou eu ficava ansiosa, enfim, e focava muito naquilo que eu não podia controlar. Então eu percebi que isso não estava me ajudando em absolutamente nada e que não mudava a minha vida eu não ficar lá acompanhando das notícias. Então eu simplesmente parei de fazer isso e hoje eu me sinto muito mais tranquila e focando naquilo que eu posso controlar. Eu não esqueço do que está acontecendo no mundo, mas eu pelo menos foco naquilo que eu posso fazer. O terceiro hábito que eu eliminei é ler um livro que eu não gostei até o final só para não abandonar. Quem gosta de ler talvez se identifique com isso, mas pelo menos eu sempre tive muita pena de abandonar um livro. Então, se eu comprava um livro, se eu começava a ler, eu precisava ir até o final. Não importava se eu estava detestando o livro, eu insistia e ia lá até o final. Só que chegou um momento em que eu comecei a pensar, por que eu faço isso? Qual que vai ser a diferença de eu ler um livro que eu não estou gostando até o final, sendo que não vai agregar na minha vida, sendo que eu poderia estar fazendo, né, outra coisa que vai me fazer mais feliz lendo um outro livro. Então hoje, se eu li 30 páginas do livro e ele ainda não me pegou assim, eu não tô me identificando, eu não tô curtindo, pode ser um livro assim que todo mundo fala que é maravilhoso e incrível, eu não continuo lendo, porque isso, assim, tirou um peso de mim, dessa cobrança de ter que ler até o final, e assim as minhas leituras fluem muito melhor, até porque quando é assim, a leitura se arrasta, né, e agora, então, eu foco em ler aquilo que eu gosto, e se não faz sentido, eu não continuo. Às vezes, até pode acontecer de futuramente eu dar uma segunda chance pro livro, se ele meio que me chama de novo, eu tento ler, mas é muito raro, se eu não gostar de um livro na primeira vez, eu gostar na segunda. Então, eu acho que a gente tem que, assim, se cobrar menos em relação a isso, porque a leitura não é para ser algo penoso, mas sim algo que tu gosta, algo que tu sente
prazer em fazer. O quarto hábito que eu eliminei é ficar esperando ter sede para tomar água. Gente, eu nunca fui uma pessoa que tomava muita água e na época que eu morava com meus pais, a minha mãe sempre me incomodava por isso desde que eu era criança, adolescente, porque eu não tomava muita água e aí depois de um tempo eu comecei a observar que muitas vezes eu ficava com dor de cabeça, eu ficava me sentindo cansada, sem energia e por conta disso eu comecei a me atentar mais para tomar água. Então, na maioria das vezes eu só tomava quando eu tava assim, ó, morrendo de sede, não aguentava mais, eu ia lá e tomava um monte de água. Mas o que eu comecei a fazer, mesmo sem sentir sede, eu comecei a tomar, deixando uma garrafinha de água ou um copo ali do meu lado. Então, o tempo inteiro, sempre que eu tava trabalhando, estudando ou fazendo qualquer coisa, eu estava com a minha garrafinha ali e aí eu tomava água. No início, eu até usava aqueles aplicativos para lembrar de tomar água, isso me ajudou bastante, mas depois eu me acostumei e hoje eu tomo bastante água. Eu acho que eu devo tomar ali uns 3 litros por dia, pelo menos. Quinto hábito que eu abandonei, ser perfeccionista em coisas que não fazem a diferença. Eu sempre fui uma pessoa bastante detalhista, muito focada em fazer as coisas muito bonitinhas, tudo direitinho, e aí isso acabava se arrastando para outras áreas da minha vida também. Então, se eu ia ter um hobby, qualquer que fosse, qualquer coisa que eu fosse fazer, tinha que ser tudo muito perfeito, tudo nos mínimos detalhes. Então, até algo que era para eu me divertir, para eu me sentir mais leve, mais tranquila, acabava se tornando uma cobrança. Então, por exemplo, eu comecei recentemente a fazer pintura numerada e se fosse anos atrás, eu teria me cobrado para tudo ficar perfeito na linhazinha certinho e se não ficasse, eu ia ter vontade de começar do zero. Pois é, né, nesse nível. E aí eu parei de ser assim, simplesmente eu entendi que aquilo ali não mudava nada, só deixava um peso na minha vida de que eu precisava ser perfeita. Então hoje eu procuro fazer as coisas com muito mais leveza. Então até cuidar da casa, sei lá, antes eu era muito perfeccionista, de querer sempre estar com tudo perfeito e tal, e hoje eu já percebo que isso não muda em absolutamente nada na minha vida. Então eu foco em colocar essa minha atenção aos detalhes, essa vontade que eu tenho de fazer as coisas bem feitas em coisas que realmente importam e que vão fazer alguma diferença pra mim. E o sexto hábito que eu eliminei da minha vida é ficar me cobrando muito pra dar conta de tudo o tempo inteiro. Todo mundo tem muita coisa pra fazer, seja de trabalho, estudos, cuidar da casa, vida pessoal. E eu acho que muita gente ainda tem essa ideia de que ser uma pessoa organizada e ser uma pessoa produtiva é dar conta de tudo, assim, dar o seu 100% em tudo, tá com tudo perfeito, impecável. E isso é uma grande mentira. E quando eu comecei a morar sozinha, quando eu saí da casa dos meus pais, no início eu ficava muito querendo dar conta de tudo, de cuidar da casa, de estar sempre com tudo organizado e de conseguir me dedicar ao máximo no trabalho. Só que com o tempo eu vi que isso não era sustentável, que tinha dias que apesar de eu querer sempre, que nem eu falei no outro vídeo, né, procurar lavar a louça logo depois das refeições, que tem dia que vai ficar ali, porque tu realmente precisa colocar o teu tempo em outra coisa que é mais importante, que a casa não vai estar sempre organizada e limpa, a não ser que tu tenha alguém ali pra te ajudar o tempo inteiro. Então eu percebi que às vezes tem coisas mais importantes do que deixar ali tudo impecável em casa, e às vezes também a gente quer descansar e não quer fazer alguma coisa de trabalho, então eu percebo que aquele equilíbrio, ele na verdade não existe, né? O equilíbrio dá uma ideia de que tudo tá 100% igual e na verdade não é assim. Então a gente sempre vai colocar foco em alguma coisa mais do que a outra na nossa vida e tudo bem, a gente não pode simplesmente se cobrar para que tudo seja perfeito o tempo inteiro. E esses foram os hábitos que eu eliminei da minha vida e se tu também tá querendo mudar os teus hábitos para ser uma pessoa mais produtiva, para conseguir ter a vida que tu deseja e atrás dos teus objetivos, eu quero te convidar para conhecer a Academia de Protagonistas, que é a nossa escola de desenvolvimento pessoal, onde a gente tem aulas semanais sobre diversos temas para te ajudar a transformar a tua vida. Então lá dentro tu vai aprender sobre hábitos, sobre planejamento, objetivos, mentalidade, autoconhecimento, tudo o que tu precisa para viver uma vida incrível, para conseguir atingir o teu sucesso. Além de aula nova toda semana lá dentro, a gente tem um encontro ao vivo todo mês, temos áudios especiais, desafios de hábitos que acontecem e ainda tem resumos em PDF das aulas para tu acompanhar e fazer os exercícios. Nós temos centenas de mulheres que estão lá dentro mudando as suas vidas, se tornando protagonistas das suas vidas e eu espero muito que tu possa fazer parte também. Então, muito obrigada por ter assistido esse vídeo, espero que tu tenha gostado e até o próximo.